Boa noite a todos. Vamos dar início à 7ª sessão ordinária do ano de 2025. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Tem a presença de 9 vereadores. Solicito a secretária que faça a leitura da ata 13 de 2025. Boa noite. Ata número 13 de 2025. Às 20 horas do dia 24 de março de 2025, na sala de sessões professor Alcides José Soares, a Câmara Municipal de Palestina reuniu-se em sessão ordinária com a participação de 9 vereadores. Presidente Gilberto Benfica, secretária Patrícia da Silva Marques, vereadores presentes: Ceciliano Francisco Caldas, Flávio de Souza Santos, Gilberto Benfica, José Jair Soares de Freitas, Patrícia da Silva Marques, Paulo César Rossi de Araújo, Renata Viçoso, Sandro Renato Bernardes e Silvio Roberto Trindade. Expediente. A secretária da mesa diretora fez a leitura das atas números 10, 11 e 12 de 2025, referentes às reuniões anteriores, que foram aprovadas. Procedeu em seguida a leitura da indicação apresentada pela vereadora Renata Viçoso, solicitando ao senhor prefeito municipal a instalação de ar-condicionado nas creches e no Centro de Reabilitação Neuropsicossocial, Físico e Motora Amadeu Gonçalves Pinho. Franqueada a palavra, a vereadora Patrícia indicou verbalmente ao senhor prefeito municipal as seguintes providências para a quadra da Coab: retirar o corrimão que está quebrado e instalar um novo, consertar a tela de proteção ao redor da quadra e instalar câmeras de segurança. O vereador Ceciliano disse que foi conversar com o senhor prefeito a respeito de utilizar dinheiro público para custear a festa do peão. E o senhor prefeito falou que trata-se de uma festa tradicional e que durante o seu mandato pretende continuar colaborando para evitar que esta festa acabe. O vereador Ceciliano reafirmou que ele continua sendo contra, conforme dito em reunião anterior. Manifestou o seu apoio à indicação apresentada pela vereadora Renata, dizendo que também foi perguntar ao senhor prefeito se realmente não pode ter ar-condicionado em creches, conforme foi dito pela ex-vereadora Anete. Lembrando que o vereador Flávio disse ter ar-condicionado na creche do distrito de Duplo Céu. Ainda este vereador disse que pediu para o senhor prefeito fazer um levantamento dos custos para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para serem instalados nas creches e no centro de reabilitação, e também de um abafador de ruídos, sugerindo que utilize a verba devolvida pela Câmara Municipal no final do ano passado. Comentou sobre os cachorros soltos nas ruas, dizendo que as pessoas que fazem parte da Associação Protetora de Animais estão cobrando providências das autoridades. Aproveitou para solicitar ao senhor prefeito que tome providências, sugerindo que sejam punidas as pessoas que abandonam esses animais nas ruas. O vereador Benfica agradeceu ao senhor prefeito e também ao senhor Kleber pelo tapa-buracos que está sendo feito provisoriamente enquanto aguarda a liberação da emenda parlamentar para esta finalidade. Indicou verbalmente ao senhor prefeito que providencia a instalação de toldo na porta de entrada do posto de saúde da Coab. Agradeceu a todos e encerrou a presente sessão. Palestina, 24 de março de 2025, Gilberto Benfica, presidente, Patrícia da Silva Marques, secretária. Alguém deseja fazer alguma retificação na ata? Oi. Cláudio, só queria colocar aqui que, quando você colocou a vereadora Anete, não que ela falou que não poderia colocar. Ela procurou o seu prefeito na época e disse que não podia colocar, porque tinha uma lei que não podia colocar ar-condicionado na creche. Tá bom? Então, só para ficar aí claro que ela, na época, ela fez esse pedido ano passado, ela falou com o prefeito e o prefeito disse que não podia colocar ar-condicionado. E não que ela foi e colocou que não fez o pedido. Obrigado, senhor presidente. Atos em votação.
Ato foi aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei 16 de 2025. Ixi, colado. Colado. Projeto de lei número 16 de 2025, de 26 de março de 2025. Abre crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para exercício de 2025, para os fins que especifica. Reinaldo Aparecido da Cunha, prefeito do município de Palestina, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Palestina aprova e eu promulgo e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 2.341,54, que tem como objetivo a construção da UBS tipo 1, conforme proposta 141.34.27.0001/24001, novo PAC. Executivo, Fundo Municipal de Saúde, construção, reforma e ampliação da UBS, obras e instalações UBS tipo 1, federal, R$ 2.341,54. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo 1º será coberto através de repasse de convênio da construção da UBS tipo 1, conforme a proposta 141.34.27.0001/24001, novo PAC, no valor de R$ 2.341,54. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022-2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2025. Prefeitura Municipal de Palestina, 26 de março de 2025. Reinaldo Aparecido da Cunha, prefeito municipal. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei 17 de 2025. Ofício número 15 de 2025. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando primeiramente Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar ao conhecimento desta colenda Casa de Leis, para que seja apreciado em regime de urgência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 17 de 2025, de 28 de março de 2025, que institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Palestina. Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, dando outras providências. Na expectativa de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que façam necessários. Respeitosamente, senhor Reinaldo Aparecido da Cunha, prefeito municipal. Projeto de lei número 17 de 2025, de 28 de março de 2025. Institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Palestina. Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, dando outras providências. Reinaldo Aparecido da Cunha, prefeito do município de Palestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Palestina aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1. Da Política Municipal do Meio Ambiente. Artigo 1º. A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação e conservação do meio ambiente, objetivando uma melhor qualidade de vida, de forma a assegurar as condições para um desenvolvimento socioeconômico local, integrado e sustentado, atendendo o previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e observando os seguintes princípios. Inciso 1.
Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista seu uso coletivo. Inciso 2. Planejamento e fiscalização da utilização dos recursos ambientais. Inciso 3. Proteção e recuperação dos ecossistemas locais. Inciso 4. Controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras instaladas no município. Inciso 5. Monitoramento da qualidade ambiental. Inciso 6. Educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive junto à comunidade local, objetivando uma efetividade e participação dos municípios na defesa do meio ambiente. Parágrafo único. As diretrizes da política municipal do meio ambiente serão formuladas em normas e planos, destinadas a orientar o governo municipal nas ações de preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observando as legislações federal e estadual vigentes. Título 2. Do Sistema Municipal do Meio Ambiente. Artigo 2º. Constituirão o Sistema Municipal do Meio Ambiente os órgãos e entidades da administração municipal encarregados direta e indiretamente do planejamento, controle e fiscalização das atividades que afetam o meio ambiente, bem como da elaboração e aplicação de normas pertinentes, assim como as entidades públicas e privadas e as organizações não governamentais afins. Artigo 3º. O Sistema Municipal do Meio Ambiente possuirá a seguinte composição. Inciso 1. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão superior do sistema, de caráter consultivo, deliberativo e normativo, responsável pelo acompanhamento da implementação da política municipal do meio ambiente, bem como dos demais planos relativos à área. Artigo... Relativos a... Inciso 2º. Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, órgão central do sistema, responsável pela execução da política municipal do meio ambiente. Inciso 3. Os demais departamentos municipais e organismos da administração municipal, direta e indireta, bem como as instituições governamentais e não governamentais, com atuação no município, cujas ações, enquanto órgãos seccionais, interferirão no desenvolvimento socioeconômico integrado e sustentável, na pesquisa, preservação e conservação dos recursos ambientais presentes, e nos padrões de apropriação e utilização destes recursos. Capítulo 1 do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 4º. Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, organismo colegiado local, de caráter consultivo, deliberativo, recursal e de assessoramento do poder público, com a finalidade precípua de contribuir para a implementação da política ambiental e questões referentes ao equilíbrio ambiental, desenvolvimento urbano e melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Seção 1. Atribuições. Artigo 5º. O CONDEMA possui as seguintes atribuições. Inciso 1. Recomendar as diretrizes para a política municipal de meio ambiente do município e plano municipal de saneamento básico. Inciso 2. Deliberar sobre o plano municipal de desenvolvimento. Inciso 3. Avaliar normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, de acordo com a legislação pertinente, supletivamente ao Estado e à União. Inciso 4. Colaborar, analisar e deliberar sobre os planos e os programas de expansão e desenvolvimento, mediante recomendações referentes à proteção do patrimônio ambiental do município. Inciso 5. Analisar e deliberar sobre as propostas do Poder Executivo Municipal, quanto à implantação dos espaços territoriais de interesse local, escolhidos para serem especialmente protegidos. Inciso 6. Manter intercâmbio com as entidades governamentais e não governamentais ligadas à questão ambiental. Inciso 7. Opinar sobre qualquer matéria concernente
concernente às questões ambientais dentro do território municipal e solicitar, quando necessário, os organismos federais e estaduais para a implantação das medidas pertinentes à proteção ambiental local. Inciso 8. Analisar e relatar sobre os possíveis casos de degradação e poluição ambientais que ocorram dentro do território municipal, diligenciando no sentido de sua apuração e sugerir ao senhor prefeito as providências que julgar necessárias. Inciso 9. Incentivar a parceria do poder público com os segmentos privados para gerar eficácia no cumprimento da legislação ambiental. Inciso 10. Opinar sobre o recolhimento, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação do lixo doméstico, industrial, hospitalar e de embalagens de fertilizantes agrotóxicos no município, bem como a destinação final dos efluentes em mananciais. Inciso 11. Opinar sobre a instalação ou ampliação de indústria nas zonas de uso industrial, saturadas ou em vias de saturação. Inciso 12. Opinar sobre projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida municipal. Inciso 13. Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais de proteção ambiental. Inciso 14. Zelar pela divulgação das leis, normas, diretrizes, dados e informações ambientais inerentes ao patrimônio natural, cultural e artificial municipal. Inciso 15. Opinar sobre o licenciamento ambiental na fase de localização, funcionamento e ampliação de qualquer tipo de empreendimento que possa comprometer a qualidade do meio ambiente. Inciso 16. Recomendar, nos termos de sua competência, restrições das atividades agrícolas ou industriais, rurais ou urbanas, capazes de prejudicar o meio ambiente. Inciso 17. Propor mecanismos que incentivem a organização da sociedade civil em cooperativas, associações e outras formas legais para democratizar a participação popular no CONDEMA. Inciso 18. Propor ações e critérios da programação de planejamento orçamentário do Fundo Municipal de Meio Ambiente, avaliando os programas, projetos, convênios, contratos e quaisquer outros atos que são subsidiados pelo mesmo. Inciso 19. Integrar-se aos organismos estaduais e federais quando os problemas ambientais dentro do território municipal ultrapassem sua área de competência ou exijam medidas mais tecnológicas para se tornarem mais efetivas. Inciso 20. Convocar, quando necessário, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal Ambiental, que terá a atribuição de avaliar a situação de preservação, conservação e efetivação de medidas voltadas ao meio ambiente, e, como consequência, propor diretrizes a serem tomadas. Inciso 21. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e de desempenho dos programas a serem tomados. Inciso 22. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 23. Exercer ação de vistoria com observância às disposições contidas na lei municipal e nas legislações estaduais e federais correlatas. Artigo 6º. Sem prejuízo de responsabilidade dos infratores na forma da legislação pertinente. O CONDEMA poderá acompanhar projetos e ações desenvolvidas por pessoas ou entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de formular propostas visando a recuperação de elementos naturais destruídos ou degradados pela ação antrópica. Seção 2, composição do CONDEMA. Artigo 7º. A presidência do CONDEMA será exercida concomitantemente pelo ocupante do cargo função de diretor municipal Agricultura, Abastecimento, diretor municipal Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ou outra lotação que vier a substituí-lo, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal. Parágrafo único.
A ausência ou impedimento do exercício de suas funções, o presidente do Conselho é substituído pelo responsável designado para atuar nas questões ambientais, no âmbito do Departamento Municipal, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Artigo 8º. O CONDEMA é composto de forma paritária por representantes da administração pública e da sociedade civil, organizada em número e denominação a seguir. Inciso 1, representantes do poder público. A linha A, um representante da diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, sendo a diretora da respectiva pasta o presidente do Conselho. A linha B, um representante da Secretaria Municipal de Educação. A linha C, um representante da Secretaria Municipal de Saúde. A linha D, um representante do Departamento de Engenharia e Obras. A linha E, um representante do Departamento de Serviço Social e CRAS. Inciso 2, representantes da sociedade civil. A linha A, um representante das associações ambientais do município de Palestina. A linha B, um representante do setor industrial do município de Palestina. A linha C, um representante do setor agropecuário do município de Palestina. A linha D, um representante do setor do comércio indicado pela Associação Comercial de Palestina. A linha E, um representante das ordens e conselhos de classe, entre outras. Parágrafo 1º. Cada representante deve dispor de um suplente, nomeado segundo as regras e observações aplicadas aos titulares da vaga. Parágrafo 2º. Os representantes do Poder Executivo Municipal poderão indicar os titulares das diretorias para compor o Conselho. Parágrafo 3º. Os suplentes indicados pelo diretor municipal e só poderão ter direito a voto na ausência do titular da pasta. Parágrafo 4º. As entidades não governamentais previstas no inciso 2 deste artigo indicarão ao prefeito municipal os seus representantes titulares e suplentes, dentro do prazo de 15 dias antes da composição da plenária. Parágrafo 5º. Em caso de omissão por parte das entidades previstas no inciso 2 deste artigo, quanto à indicação de que trata o parágrafo anterior, o prefeito fará a composição com as organizações que estejam cadastradas na Prefeitura. Artigo 9º. As funções de membro do Conselho são exercidas pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução. Artigo 10. As funções de membro do Conselho não são remuneradas, sendo consideradas como de relevante interesse público. Artigo 11. O não comparecimento do Conselho Titular a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas durante 12 meses implica em sua exclusão do CONDEMA. Artigo 12. As reuniões do Conselho são públicas, ordinariamente, na forma estabelecida em seu regimento interno, e em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo prefeito ou seu presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de 50% mais um de seus membros titulares, devendo seus atos serem amplamente divulgados. Artigo 13. As reuniões do Conselho são realizadas na presença de membros titulares ou seus suplentes, com a presença de pelo menos 2/3 de seus membros, e as deliberações são por maioria simples, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Parágrafo 1º. A votação é nominal e aberta, com o conselheiro declarando seu nome completo e seu voto. Parágrafo 2º. A critério do presidente do Conselho podem participar das reuniões do Conselho convidados, sem restrições em número, apenas justificando a presença de cada convidado, esclarecendo antecipadamente se lhes serão concedido o direito de voz e mantendo, sem exceções, o veto ao voto. Artigo 14. O presente instrumento legal permite que o Poder Executivo crie câmaras técnicas e respectivos grupos de trabalho, se necessário e conveniente, para auxiliarem o trabalho do CONDEMA, que deverão observar a consolidação da estrutura técnica e operacional
do SISMUMA, Sistema Municipal do Meio Ambiente, quando forem instituídas, bem como da legislação ambiental do município. Capítulo 2, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, da Natureza e Finalidades. Artigo 15. Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente, FMMA, com a finalidade de mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a prevenção de danos ambientais e a promoção da educação ambiental. Parágrafo 1º. Fundo Municipal de Meio Ambiente possui natureza contábil e financeira. É vinculado ao Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, gerido pela chefia do Poder Executivo Municipal, com atuação consultiva do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Parágrafo 2º. Os recursos necessários à consecução do objetivo do fundo serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal, na medida das disponibilidades financeiras e orçamentárias. Seção 1 dos recursos. Artigo 16. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, FMMA, será constituído pelos seguintes recursos. Inciso 1. Dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas. Inciso 2. Taxas e tarifas previstas em lei. Inciso 3. Créditos adicionais suplementares a ele destinados. Inciso 4. Produto de multas impostas por infração à legislação ambiental. Inciso 5. Produtos de taxas, preços públicos ou reembolso de despesas relativas a licenças ambientais emitidas pelo município e também pelo CONDEMA. Inciso 6. Transferências de recursos do ICMS ecológico. Inciso 7. Transferências de recursos da União ou do Estado. Inciso 8. Contribuições, subvenções e auxílios da União, de Estado e de municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Inciso 9. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Inciso 10. Doações de entidades nacionais e internacionais. Inciso 11. Recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios celebrados entre o município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja de competência do órgão ambiental municipal. Inciso 12. Preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela análise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria ambiental. Inciso 13. Reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal. Inciso 14. Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio. Inciso 15. Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais, motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano. Inciso 16. Condenações judiciais civis, administrativas ou criminais, de pessoas físicas ou empreendimentos sediados no município, ou que afetem o território municipal, decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente. Inciso 17. Compensação financeira ambiental. Inciso 18. Valores provenientes do recebimento de títulos executivos de termos de ajuste de conduta. Inciso 19. Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual deste município. Inciso 20. Recursos estaduais e federais para o desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da Política de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente. Inciso 21. Outras receitas eventuais e demais recursos que, por natureza, possam ser destinados ao fundo. Parágrafo único.
Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente são depositados em conta especial, mantida em instituições financeiras oficial. Artigo 19. Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente destinam-se exclusivamente a apoiar: inciso 1, o desenvolvimento de planos, programas e projetos. A linha A, que visem ao uso sustentável de recursos naturais. A linha B, de manutenção, melhoria e ou recuperação da qualidade ambiental. A linha C, de pesquisa e atividades ambientais. Inciso 2, o controle, a fiscalização e defesa do meio ambiente. Inciso 3, as atividades do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Seção 2 da administração. Artigo 20. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, gerido e administrado pela chefia do Poder Executivo Municipal, terá como órgão consultivo o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Parágrafo 1º. As contas e os relatórios do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Parágrafo 2º. A aprovação das contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente não exclui a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE São Paulo. Parágrafo 3º. Preferencialmente, os recursos serão aplicados em projetos e ações sugeridos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Parágrafo 4º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com apoio técnico dos órgãos ambientais governamentais dos entes federados, deverá recomendar ao Poder Executivo Municipal a liberação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para atendimento de situações emergenciais e prioritárias. Artigo 21. Os responsáveis pelo projeto ou atividades beneficiadas com recursos deste fundo deverão prestar contas nos termos da legislação vigente. Artigo 22. Os recursos decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejamentos à sua execução, inclusive mediante a abertura de crédito adicional especial, nos termos do artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Capítulo 3 das disposições gerais, finais e transitórias. Artigo 23. O FMMA somente poderá ser extinto. Inciso 1. Mediante lei municipal, após demonstração administrativa ou judicial de que ele não vem cumprindo com seus objetivos, ou, inciso 2, mediante decisão judicial. Parágrafo único. O patrimônio eventualmente apurado, quando de sua extinção, e as receitas de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo poder público municipal, na forma como a lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser. Artigo 24. Os demonstrativos financeiros do FMMA obedecerão ao disposto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 25. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Artigo 26. O prazo para instalação do CONDEMA será de 60 dias a partir da publicação desta lei. Artigo 27. O Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído por esta lei, terá vigência ilimitada. Artigo 28. Aplicam-se ao fundo instituído por lei todas as disposições constitucionais e legais que regem a instituição e operacionalização de fundo assemelhados. Artigo 29. No prazo máximo de 60 dias após a sua instalação, o CONDEMA elaborará o seu regimento interno, que deverá ser homologado por decreto. Artigo 30. As despesas com a execução da presente lei
correrão pelas verbas próprias do orçamento em vigor. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 1497, de 30 de setembro de 1999, e a Lei Municipal número 1811, de 28 de agosto de 2009. Prefeitura Municipal de Palestina, 28 de março de 2025, Reinaldo Aparecido da Cunha, Prefeito Municipal. Vou tomar uma aguinha. Obrigado. Toma uma aguinha agora. Solicito à secretária que faça a leitura da resolução 3 de 2025, essa lei de proteção de dados. Inclusive, logo em seguida, a gente já vota ela já. Descansa um pouco. Projeto de resolução número 3 de 2025. Regulamenta a política de segurança da informação no âmbito da Câmara Municipal de Palestina, São Paulo, em aplicação à Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e da outras providências. Gilberto Benfica, presidente da Câmara Municipal de Palestina, São Paulo, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. A presente resolução regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Palestina, Estado de São Paulo. Parágrafo único. Nesta resolução são adotadas as terminologias previstas no artigo 5º da Lei Federal número 13.709/2018, bem como os princípios estabelecidos no artigo 6º do referido diploma legal. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Palestina, na condição de controlador, manterá registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput também deverá ser realizado por qualquer empresa contratada pela Câmara Municipal, que atue como operadora de dados pessoais. Parágrafo 2º. Considera-se legítimo interesse da Câmara Municipal de Palestina para efeito desta resolução, e de acordo com o artigo 10 da Lei Federal número 13.709/2018, sem prejuízo de outras hipóteses previstas em regulamento interno. A promoção da instituição, a aproximação com a sociedade, a pesquisa histórica, o exercício das atividades de representação do munícipe, de legislar sobre os assuntos de interesse local, de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal e da aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento da democracia. Artigo 3º. A Câmara Municipal, na qualidade de controlador, nos casos em que a Lei Federal número 13.709/2018 ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o exigirem, elaborará relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações que envolvam essa atividade. Artigo 4º. A Câmara Municipal, na qualidade de controlador, deverá comunicar à ANPD e aos titulares dos dados pessoais, eventualmente afetados por acesso indevido, a ocorrência do incidente de segurança. Parágrafo único. Esta resolução não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados pelos membros deste Poder Legislativo, bem como quando o tratamento não utilizar sistemas institucionais, caso em que caberá ao vereador responsável realizar o tratamento dos dados pessoais recebidos,
observados os termos da Lei Federal número 13.709/2018. Artigo 5º. Os direitos do titular de dados pessoais, em qualquer caso, serão ponderados com o interesse público de conservação e pesquisa de dados históricos, com a preservação da transparência da instituição e das condutas de agentes públicos. Posso tirar? Sim. No exercício de suas transparências da instituição e das condutas de agentes públicos, no exercício de suas atribuições, e a divulgação de informações relevantes à sociedade, no exercício de democracia e transparência. Artigo 6º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados, indicando a unidade administrativa que realizou o tratamento mediante requerimento endereçado ao Departamento de Proteção de Dados da Câmara Municipal de Palestina, que atuará por meio de seu encarregado devidamente designado, nos termos do artigo 41 da Lei Federal número 13.709/2018. Artigo 7º. O encarregado atuará como canal de comunicação entre a Câmara Municipal, os titulares dos dados e a ANPD, bem com outras entidades de proteção de dados pessoais, com as quais a Câmara Municipal estabeleça acordo de serviço ou de cooperação técnica. Parágrafo 1º. A entidade e as informações de contato do encarregado serão divulgadas no portal oficial da Câmara Municipal de Palestina, São Paulo. Parágrafo 2º. Na qualidade de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, terá obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício de suas funções, em conformidade com as leis federais número 12.527 de 2011 e 13.709 de 2018. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não impede que as unidades da Câmara Municipal indiquem agentes administrativos em seus respectivos âmbitos para desempenhar em interlocução com o encarregado as atividades a que aludem os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal número 13.709 de 2018. Parágrafo 4º. O encarregado deverá receber o apoio necessário para o desempenho de suas funções, bem como ter acesso motivado a todas as operações de tratamento de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal. Artigo 8º. Além de outras atribuições previstas em lei ou regulamento, cabe ao encarregado, inciso 1, receber as reclamações e comunicação dos titulares dos dados, prestar esclarecimentos e adotar providências, observado o disposto no artigo 7º desta resolução. Inciso 2, receber comunicações da ANPD e adotar providências. Inciso 3, orientar os servidores e demais colaboradores da Câmara Municipal a observar as práticas que devem ser adotadas em relação à proteção de dados pessoais. Inciso 4, executar as demais atribuições determinadas pela mesa diretora ou estabelecidas em normas complementares. Parágrafo 1º. Mediante requisição do encarregado, as unidades da Câmara Municipal deverão encaminhar no prazo assinalado, nunca inferior a 5 dias, as informações eventualmente necessárias para atender a solicitação da ANPD, bem como de titulares de dados. Parágrafo 2º. O encarregado comunicará à presidência da Câmara Municipal e ao titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, em prazo razoável e com menção mínima. Inciso 1. Da descrição da natureza dos dados pessoais afetados. Inciso 2. De informações sobre os titulares envolvidos. Inciso 3. Da indicação das medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 4. Dos riscos relacionados ao incidente. Inciso 5. Dos motivos de da demora no caso de comunicação não ter sido imediata. Inciso 6. Das medidas que foram
ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 3º. A presidência da Câmara Municipal verificará a gravidade do incidente e poderá, ouvidas as unidades técnicas, caso necessário, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar a unidade administrativa responsável pelo tratamento dos dados a adoção de providências, tais como: inciso 1. Divulgação ampla do fato em meios de comunicação, especialmente no portal oficial da Câmara Municipal de Palestina, São Paulo. E inciso 2, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 4º. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis para terceiros não autorizados a acessá-los. Artigo 9º. Cabe aos órgãos e setores da Câmara Municipal, dentro de suas competências, inciso 1, observar as recomendações e atender às requisições encaminhadas pelo encarregado. Inciso 2, assegurar que o encarregado seja informado de forma adequada e em tempo hábil sobre: a linha A existência de qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. A linha B, contratos que envolvam dados pessoais. A linha C, situações de conflito entre a proteção de dados pessoais e o princípio da transparência ou algum outro interesse público. A linha D, qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento. Inciso 3, encaminhar ao encarregado no prazo assinalado as informações solicitadas pela ANPD, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.709 de 2018. Artigo 10º, informações sobre os dados pessoais que forem objeto de tratamento pela Câmara Municipal poderão ser disponibilizadas ao titular. Inciso 1, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, sem custos. Inciso 2, sob forma impressa, com custos pagos pelo solicitante. Parágrafo único. Os requerimentos do titular de dados, formulados nos termos do artigo 18 da Lei Federal número 13.709 de 2018, serão respondidos pelo encarregado com o apoio técnico das demais unidades da Câmara Municipal envolvidas. Artigo 11º. Fornecedores de serviço ou materiais contratados pela Câmara Municipal que atuem como operadores de dados pessoais deverão realizar o tratamento de dados nos termos desta resolução, das instruções e das normas de proteção de dados pessoais. Parágrafo único. As minutas de contrato deverão mencionar a possibilidade de a Câmara Municipal verificar e exigir a adoção das instruções e normas de proteção de dados pessoais pela contratada. Artigo 12º. A política de privacidade e proteção de dados pessoais a ser instituída pela Câmara Municipal de Palestina abrangerá as regras de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais, estabelecendo as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos agentes envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos, o plano de respostas em incidentes de segurança e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Artigo 13º. As unidades da Câmara Municipal poderão, motivadamente, propor adaptações à política de privacidade e proteção de dados pessoais, relativa aos respectivos setores ou seções de serviço. Parágrafo único. As propostas de adaptação elaboradas nos termos do caput deste artigo deverão ser submetidas à análise do Departamento de Proteção de Dados para posteriormente encaminhamento à mesa diretora. Artigo 14º. A Câmara Municipal fica autorizada a realizar a contratação de serviço de suporte e assessoria à informação tecnológica que terá as seguintes atribuições.
Inciso 1. Oferecer subsídios técnicos necessários à edição das diretrizes para a elaboração dos planos de adequação. Inciso 2. Orientar, sob o ponto de vista tecnológico, o Departamento de Proteção de Dados e as unidades administrativas na implantação dos respectivos planos de adequação. Artigo 15º. O pedido sobre dados pessoais solicitados pelo titular não se confunde com o pedido realizado com fundamento na Lei Federal nº 12.527, de 2011, Lei da Transparência, e em atos levados a efeito pela Câmara Municipal, que sejam decorrentes da referida norma, mantendo-se válidos os dispositivos que restringem o acesso a informações pessoais por terceiros, neles previstos. Parágrafo único. Deverão constar na política de privacidade e proteção de dados pessoais as informações pessoais tratadas pela Câmara Municipal, que puderem ser fornecidas por meio de solicitação fundamentada na Lei Federal nº 12.527, de 2011. Artigo 16º. A adequação progressiva de bancos de dados e sistemas constituídos e utilizados pela Câmara Municipal será objeto de análise e manifestações do Departamento de Proteção de Dados, o qual constituirá propostas de resoluções a serem apresentadas pela mesa diretora, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Parágrafo único. Para fins da adequação prevista no caput, a Câmara Municipal fica autorizada a realizar contratação de serviços de assessoria e consultoria especializada, devendo esta observar, no mínimo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Mapear as operações internas de tratamento de dados pessoais. Inciso 2. Levantar quais dados pessoais são de coleta e guarda obrigatório ou que podem ser eliminados após o tratamento necessário. Inciso 3. Analisar necessidade de adequação de ferramentas, visando garantir os direitos assegurados ao titular dos dados pessoais. Inciso 4. Fazer recomendações quanto à elaboração da política de privacidade e proteção de dados pessoais, principalmente para colocar em destaque cláusulas de direitos do titular dos dados pessoais. Inciso 5. Analisar os contratos vigentes com colaboradores e terceiros que façam tratamento de dados pessoais, verificando a necessidade de sua readequação. Inciso 6. Avaliar os mecanismos de segurança das bases de dados, documentando as técnicas utilizadas. Inciso 7. Verificar quais serão as providências necessárias para que o tratamento dos dados pessoais esteja em conformidade com as hipóteses legais. Inciso 8. Auxiliar na formulação de princípios e diretrizes para a gestão de dados pessoais, bem como em sua regulamentação. Inciso 9. Prestar orientações sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 13.709, de 2018, e nas normas internas. Artigo 17º. São princípios da política de segurança da informação. Inciso 1. A atenção e a responsabilidade de todos os usuários quanto à necessidade de segurança da informação. Inciso 2. A participação de todos, de modo a prevenir, detectar e responder aos incidentes de segurança da informação. Inciso 3. O respeito aos legítimos interesses dos usuários no acesso e uso da informação. Inciso 4. A observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como execução. Inciso 5. A contínua análise dos riscos aos quais a informação está sujeita. Inciso 6. A incorporação da segurança como requisito essencial dos sistemas de informação, informatizados ou não. Inciso 7. A gestão sistêmica da segurança da informação. Inciso 8. A avaliação periódica da segurança da informação, de modo tal a realizar as modificações apropriadas a esta política, bem como as práticas, demais normas e procedimentos de segurança da informação.
Artigo 18º. São objetivos da política de segurança da informação. Inciso 1. Instituir uma cultura organizacional aderente à segurança da informação, compreendendo as ações destinadas a fomentar entre os usuários a constante observância quanto às práticas destinadas à preservação dessa segurança. Inciso 2. Implantar a contínua avaliação dos riscos a que a informação está sujeita. Inciso 3. Estabelecer mecanismos que visem garantir a segurança da informação, em especial a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade nos projetos, processos e atividades da Câmara. Inciso 4. Implementar a governança da segurança da informação. Artigo 19º. São diretrizes da política de segurança da informação no âmbito da Câmara Municipal. Inciso 1. Alinhamento das ações de segurança da informação às atividades institucionais e às iniciativas estratégicas da Câmara Municipal. Inciso 2. Capacitação adequada dos usuários frente às necessidades de segurança da informação. Inciso 3. Instituição de normas específicas e procedimentos para a segurança da informação aderentes a esta política. Inciso 4. Observância de leis, regulamentos e obrigações contratuais aos quais os processos de trabalho estão sujeitos, bem como normas e boas práticas, nacionais e internacionais, que sejam aplicáveis. Artigo 20º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Palestina, 7 de abril de 2025, Gilberto Benfica, presidente. Toma uma aguinha. Vocês viram que essa lei de proteção de dados, como tem várias instituições, inclusive banco, aí você, Cláudia, eu pediria a gentileza, você dá só uma pincelada, porque é muito grande, né? Você vai lendo tudo aí, talvez tenha alguma coisa para alguns colegas que queiram dar uma pincelada por cima, mais ou menos que você que elaborou, que fez, baseado nas leis. Faça a gentileza. Não, você... Sim. Já tem. Isso. Da Câmara, de todo mundo. Extenso. Eu vou perguntar. O sistema próprio a gente já possui, que vai travar a informação, então a gente já tem. E aí, a partir daí, vai ser feita uma portaria, você vai nomear a Cláudia como Sim, a gestora. Porque eu também já não posso mais exercer essa função, porque eu vou controlar o banco de dados. O banco de dados, você vai controlar. Passa. Ô, Ana, aqui falas que eu entendi, né, em despesa. E aí? Não, despesa nós não temos. Nós não vamos ter despesa. Porque a despesa que se refere seria para você contratar Mas, sistema para gerenciar. Mas nós já temos esse sistema. porque fala aqui em despesa, né? Porque isso aí já é um texto próprio. Já tem. Mas a despesa nós já temos, porque nós já temos As empresas. programas já próprios para eles. Eles só vão trabalhar em informação. Então eu posso confiar em você que não vai ter despesa. Não, despesa não tem. Já está contratada as empresas. E já vem prestando serviço. Não. Também não tem aumento dos funcionários também. Entendeu? Vai aumentar o serviço, né? Agora as empresas que já prestam serviço já está incluído nessa nova
tem que fazer, essa nova proteção de dados. Isso que você citou, isso eu fui tirar sangue esses dias, fizeram mesmo. Assina aqui de proteção lá nos laboratórios da Não, vila. eu entendi o que a Cláudia falou, só que ali colocou despesa. Então eu só vou acompanhar futuramente se não vai ter despesa. Sim, sim, não, com certeza Tá. não tem. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Então eu vou colocar a resolução em votação. A resolução foi aprovada por 8 votos. Solicito à secretária que faça a leitura das proposições apresentadas por senhores vereadores. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal seja providenciado junto ao setor de engenharia municipal a construção de um redutor de velocidade na rua Zinho Dutra, próximo à creche do bairro Jardim Tamboril, tendo em vista que está terminando a reforma desta creche e brevemente voltará a funcionar. Palestina, 7 de abril de 2025, José Jair Soares de Freitas, vereador. Indicação. Venho através desta, atendendo à solicitação dos funcionários braçais da Prefeitura Municipal, solicitar ao senhor prefeito que promova melhorias no salário desses profissionais, visto que o reajuste salarial é uma forma de combater a perda do poder de compra desses trabalhadores e também para que possam ter uma remuneração adequada a fatores econômicos como a inflação. Palestina, 7 de abril de 2025, Paulo César Rossi de Araújo, vereador. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal que interfira junto à empresa ESAP para que seja construído a rede de esgoto no prolongamento da rua Antônio Prado, sentido bairro Jardim Tamboril, e também a construção de rede de esgoto no distrito industrial. Palestina, 7 de abril de 2025, Sandro Renato Bernardes, vereador. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal seja providenciado a poda dos coqueiros do canteiro central da Avenida da Saudade. Justificativa. Justifica-se esta proposição tendo em vista que está atrapalhando a visibilidade e as folhas estão batendo nos veículos que transitam nesta avenida. Palestina, 7 de abril de 2025, Sandro Renato Bernardes, vereador. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Essa indicação que eu fiz pedindo um apoio do prefeito sobre a ESAP, eu fiz um requerimento e entreguei na ESAP hoje. A ESAP hoje é um órgão que a gente tem os funcionários deles, que é tudo aqui de Palestina praticamente, tudo que a gente conhece, é fácil falar com eles. Só que eles têm os órgãos competentes deles, que eles têm que cumprir isso também, né? Como fica um pedaço? Tem um rapaz ali que ele quer fazer um financiamento. Como fica um pedaço? Até ali perto do Juraci, por ali um pouquinho para baixo tem mais meia dúzia de casa para baixo, não tem. Quando eles querem fazer alguma coisa que precisa da Câmara Municipal na outra administração, eles vêm, faz reunião com a gente, o prefeito faz, vem pela Câmara, a gente aprova em prol de ajudar. Serviço de acabamento da ESAP, péssima qualidade, péssima. Você anda hoje em certas ruas aqui em Palestina, não precisa fazer lombada, não. Péssimo o acabamento deles. Se eles colocam um pouco de asfalto por cima, porque eles dizem que desce. Uai, se desce, então coloca menos. O erro para trás, eu não sei de quem foi.
Hoje, estourando cano em tudo quanto é lado. Lógico que eles pegou já com esses canos. Mas vocês veem que a cidade hoje você pode fazer um recapeamento aí, é tudo cortado. Outra coisa, o distrito. Faz tempo que vem, estou vereador há quanto tempo? As coisas começam errado de quem começou lá atrás. Hoje o distrito, quando você tem um loteamento, primeiro é asfalto, infraestrutura, você nunca pode começar. Hoje tem um posto de gasolina lá, os caras ficam comendo poeira lá, nós temos a Cobe ali, que deve ter algum pedaço de asfalto que fez, foi por conta deles. Então que providencie isso daí também, porque fui apertar a ESAP, negócio de rede de esgoto, falou, se sair asfalto, nós faz. Então, primeiro, eu acho que um plano, a casa começa do alicerce, eu acho que um loteamento, ele começa pelo asfalto. Então, ali, quem começou, não quero saber também, começou tudo errado. Porque o jeito que está ali, nós temos uma empresa grande ali, que hoje dá emprego para quantas? E fica uma situação dessa. Você vai num lugar, um te aperta para uma coisa. Você vai em outro lugar, outro te aperta. Então, alguém tem que tomar providência. Outra coisa eu queria aqui falar sobre os canteirinhos aí. Eu fiz esse pedido, ninguém pediu, não. Vai acontecer acidente aí, viu? A hora que um atravessar isso daí, que bater, só que eu fui falar com o funcionário, disse que tem ordem que não é para podar, porque senão ele cresce a cabeça, ele cai. Então, arranca. Se for para deixar desse jeito, arranca. Carro batendo, hora que passa. Pega vocês e atravessa de um lado para o outro, vê se vocês têm visão. Se vir uma moto uma hora, a moto está certa de ir. Você vai atravessar, vai ter acidente. Eu queria aqui também falar, sei lá, na hora que eu topar o prefeito, eu vou conversar mais uma vez. Uma vez eu fui falar, vocês tudo está presente, estava junto. Pessoal, o pessoal não vai aguentar pagar caçamba aqui em Palestina R$400, não. Nós somos vereadores, somos cobrados na rua. Então, se a gente tem que falar para alguém, eu vou falar aqui que vejo para quem tem que cair. Quem anda por sítios aí, vocês vão ver que o pessoal está jogando entulho nas áreas que são da prefeitura. Pega a Rua Paraguai, vocês veem lá, tem até pedaço de carro jogado, frente de carro jogado, colchão, guarda-roupa, aqui de frente ao cemitério, tem jogado aqui, acho que já vai fazer uns 6 meses, está ali. A prefeitura não pode tirar, mas também o pessoal não onde vai pôr. Hoje você compra um guarda-roupa novo, você está com o guarda-roupa velho, você vai fazer o que com ele? Você paga imposto. Então, eu não sei aonde tem que ver o que vai acontecer. Se uma caçamba é R$400, não sei, um dia eu tentei explicar isso para o prefeito. Põe mais barato pela prefeitura, nós temos caminhão. O mesmo lugar que o Celinho joga os entulhos é da prefeitura. Que a prefeitura jogasse ali, que cobre R$100 das pessoas, depois manda esse entulho embora, que separe esse entulho ali. Eu só estou falando porque eu não vou ficar aguentando conversa dos outros sem eu dar uma explicação. Tem hora que a gente não consegue nem explicar mais para as pessoas o que está acontecendo. Então, sei lá, se precisar conversar com o Reinaldo, vou tentar falar com ele uma vez, se vocês quiserem conversar, é o que está acontecendo. Agora, ele falou que da parte da prefeitura não ia colocar. Mas se ficar desse jeito, a nossa cidade nunca vai ficar limpa. Não é porque os meninos não limpam, não. Porque não tem condições. Distrito, pelo menos no meu lá, quem tem os entulhos lá, que a gente tem um rapaz que tira com a carreta, alguma folha, algum galho, o pessoal está jogando tudo para os corredores. Com ordem minha, não. Mas o problema é deles, jogar se der problema para eles. Mas estão jogando. Como é que um cara lá vai pagar uma caçamba, R$400 para jogar 10 latas de reboque? Se está tendo muito entulho, é porque a cidade está crescendo, porque o pessoal está construindo. Agora, meu ponto de vista, posso ser até chucro do que eu estou falando aqui, mas só que eu acho que tem que ver. Do jeito que está, eu acho que não pode ficar. Boa noite a todos. Eu também, Sandro, eu sou na tua direção aí. Você tem razão. Se eu pudesse colocar meu apoio a você, colocaria. E se for colocar aqui cada voto dos vereadores que teve aqui, os 9, é uma representação muito grande
da população, de pessoas. Agora, é lógico que ninguém vai comentar aqui. Quem queira, comente. Mas eu estou quase duvidando se não chegou alguém em vocês e não reclamou da situação. Eu acho muito difícil. Porque, vou ser sincero para você, eu tenho um quintal ali em fundo de casa, eu espero um matinho bem pequeno, eu vou lá, carpo e deixo lá, não jogo. Agora, eu ganho um pouco melhor do que o salariado, as pessoas. E isso atinge diretamente as pessoas que têm mais dificuldade de comprar o remédio, a alimentação. Então, eu não entendo como é que a pessoa pode pagar R$400 uma caçamba. Eu vou dar exemplo do Planalto, mas tem outros bairros. O Planalto está horrível. Planalto, né? É Planalto. Está horrível de entulho, essa coisa toda. Então, como é que a gente vai chegar, vai opinar para a pessoa, vai colocar, não pode jogar, vai pagar multa, não sei o quê, não sei o quê. Isso vai contra nossos princípios, porque essa pessoa não tem condições de fazer isso. Então, eu vou só propor aqui, porque é o que o Sandro falou. Amanhã eu não posso, mas eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria, sim, de pedir para você, eu sei que você vai falar com ele, reunir todos nós juntos, os vereadores, e cada um falar a sua parte, porque eu acho que cada um tem uma parte para falar aqui, mas às vezes não vai falar porque não vai expor. Então, acho que o certo é a gente conversar junto. A gente tem, eu podia falar mais coisas aqui, tem outra cidade aqui, vizinha, que não... Aí eu falo aqui que eu sou... Aí o pessoal fala que eu sou contra o prefeito, mas não é sou contra o prefeito. É que está muito difícil e fica ruim até para esse grupo que está junto. Eu acho que seria inédito, por exemplo, o prefeito comprar caçamba. Tem coisa que ele fez inédito em Palestina. Hoje, graças a Deus, os homens são tudo recurso próprio, tantas coisas que ele fez. Então, assim, por que não? O Sandro falou essa parte, mas por que não comprar caçamba? Né? Mas eu não queria falar muito, não. Se ninguém achar que deve, eu também vou lá falar com ele pessoalmente, o quarto ou quinto, porque está insuportável a situação. E muitas vezes fica mais para a gente, né? A gente que não faz nada, a gente que não faz isso, a gente que não... Então, está muito difícil. E vai ficar muito difícil para esse grupo, pretensões futuras também, já que quer falar isso, vai ficar muito difícil a situação. Está muito difícil. Então, eu gostaria, sim, depois, se você quiser ter contato com os outros vereadores, a gente gostaria de estar junto. Agora, senão, eu vou colocar lá... É isso que eu estou colocando e mais coisas que a gente vê na rua que está muito difícil, está quase assim insuportável. Normalmente o vereador já não faz nada. Vocês sabem disso, né? Tem pessoas que postam, se a gente fosse responder, eu não estou dizendo que faz, mas as pessoas falam que não faz nada. Agora, sobre esse entulho aí, parece que é um tapa na cara da gente. É que o Sandro falou, toda saída de Palestina tem entulho e está horrível. E o pior que eu até comentei com os meninos ali, tem pessoas que estão jogando entulho. Está lá o entulho lá. Aí tem gente que fala assim, por que ele joga, por que eu não posso jogar? Então tá uma situação muito difícil. Passo a palavra. Gostaria de manifestar o meu total apoio também a essas duas indicações do Sandro, em relação à poda dos coqueiros aqui da avenida. Meu próprio filho foi vítima aí já bateu. Ele ia passando com o carro, com a caminhonete, aliás, não era nem dele. E vinha uma moto e o coqueiro realmente atrapalhou ele. Era durante o dia, num domingo à tarde, aqui na esquina. Ele virou aqui do trevo e veio, e a moto encheu a lateral da caminhonete, amassou, foi um prejuízo bem grande. E realmente, né, ele estava falando sobre isso, que ele não viu, não enxergou por conta que o coqueiro atrapalhou. E sem contar que a gente passa ali, a gente vê realmente que está pegando mesmo, né, nos carros, e se for um carro maior, então meu total apoio a isso.
e também em relação às caçambas. Não tem nem o que falar, né? É um absurdo, e assim, e a população tem que pagar, e pronto, acabou. Eu acho que precisa rever isso, realmente precisa chegar num consenso de uma melhoria para todo mundo. Eu não acho justo para ninguém, né? E assim como o Reinaldo tem feito uma boa administração, tem organizado tudo da melhor maneira, eu acredito que ele vai ter uma solução, uma boa solução para isso também. Né? Agora, do mais, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para todo mundo. Vou falar um pouquinho sobre o autismo, né? Que agora o mês de abril é dedicado à conscientização sobre o autismo. É um momento especial em que temos a oportunidade de refletir sobre a importância da inclusão e do respeito às pessoas autistas em nossa sociedade. O autismo é uma condição que afeta muitas famílias e, por isso, devemos nos unir para promover um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa missão. A informação e a empatia são nossas maiores aliadas para derrubar preconceitos e construir um futuro melhor para todos. Com isso em mente, convido todos os vereadores e a população a se juntarem a mim amanhã, às 19 horas, no Humanitas, onde estarei realizando uma palestra sobre o autismo. Estará presente também, para ministrar a palestra, a profissional Débora Souza, que é uma professora, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e avó de um garotinho de 8 anos que tem autismo, no qual ela dedica a maior parte do seu tempo cuidando, amando e ensinando seu netinho, assim como outras crianças com a mesma condição. Ela estará explicando de uma forma simples, numa linguagem informal, como nossas famílias devem lidar com seus pequenos dentro de casa, sala de aula e na comunidade como um todo. Será uma oportunidade valiosa para aprender mais sobre esta condição, ouvir histórias inspiradoras e discutir como podemos apoiar as pessoas autistas e suas famílias. Conto com a presença de todos vocês para juntos fazermos a diferença. Vamos mostrar que nossa cidade é um lugar inclusivo e acolhedor. Muito obrigada. Boa noite, peço palavras. Quero falar a respeito da solicitação que fiz ao senhor prefeito sobre o salário dos braçal. Isso não vem ser de agora, né? O braçal sempre passou por essa dificuldade a respeito de salário. Nunca foi valorizado o braçal. Então, quero pedir para o senhor prefeito para ver se olha de uma outra forma para o braçal, porque hoje você vê, a gente entra no mercado aí, tá coisa de louco, ninguém aguenta entrar no mercado para comprar as coisas, muito caro. E você vê um pai de família braçal hoje, ele paga água, luz e um aluguel, não está tendo como viver. O salário deles estão muito defasado. Então, com respeito aos outros colegas também de função aí, os funcionários todos merecem um salário melhor, mas igual o braçal não está tendo, está muito defasado o braçal. O prefeito tem que ver de alguma forma, ou em ticket, ou não sei como que pode ver com o jurídico lá uma forma, e melhorar o salário dos braçal. Você vê que se hoje lançar um concurso aí para braçal, e nesse salário que está hoje, ninguém vai fazer o concurso, ninguém vai prestar o concurso. Está horrível esse salário de braçal, e não tem como a família viver com esse salário. Então, eu queria pedir para o prefeito aí para estar olhando aí com bons olhos aí e melhorar o salário do braçal. Está um salário mínimo, mas está muito pouco. Boa noite, obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Eu vou falar aqui um pouquinho da parte do esporte. No dia 30 de março, o nosso grupo de corrida de mulheres de Palestina
participou com mais ou menos 20 corredoras que fazem parte do grupo da primeira corrida da Polícia Federal de São José do Rio Preto. Todas se superaram os seus tempos em distância, e o destaque vai para a Beatriz Mack, que ficou em 5º lugar na sua categoria, nos 5 quilômetros, conquistando um troféu. Então, deixar aqui meus parabéns para a Bia. Agradeço também a assessoria Char Trevisan, que deu apoio às inscrições e na retirada dos kits, e a Prefeitura Municipal, que nos forneceu o transporte. Nesse mesmo dia, também teve a abertura da 3ª Copa Noroeste de Futebol. O nosso calendário esportivo está começando, e eu quero aqui deixar, também os meus parabéns a todos os professores que fazem parte dos projetos, atletas, para que a gente possa ter um ano muito bom no esporte. Eu quero também aqui parabenizar ao senhor Itamar, ao senhor Reinaldo e a todos que compõem a educação do nosso município, pela educação de Palestina estar entre as 100 melhores cidades do estado de São Paulo. Também quero parabenizar ao Márcio Cortez, palestinense, que agora é o novo secretário de Segurança Pública de Rio Preto. Então eu quero também deixar meus agradecimentos ao senhor Reinaldo por todo o apoio dado ao esporte de Palestina. Eu quero reforçar uma indicação que vários colegas aqui já fizeram, é sobre a instalação de câmeras no cemitério. Então eu estou reforçando essa indicação a pedido, da população, e também sou a favor da gente ter uma conversa sobre as caçambas. Eu apoio a iniciativa de vocês e estou também à disposição para a gente poder juntos, estar conversando. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só deixar bem claro aqui, porque esse negócio da caçamba aí começou sobre uma denúncia. E eu sei que o Reinaldo está correndo atrás de regularizar isso daí. Mas o que eu falei aqui é um apoio dele a esse pessoal que está clamando. Aonde está tendo construção, que tem um lote do lado, estão jogando. Tem pessoas jogando entulho na caçamba que o outro está pagando. Tem áudio aqui, eu mostro para vocês. Então, quer dizer, está virando... O que não está jogando na do outro, ele está jogando no quintal, ele está jogando na rua, e a nossa cidade estava ficando limpa, Hoje, as árvores não está podando, então, quer dizer, não tem como podar, ainda está resolvendo. Eu acho que esse de podar, o Reinaldo vai conseguir mais rápido ainda dos galhos, que ele está correndo atrás. Mas eu creio que do entulho não vai se resolver por essas caçambas se o Reinaldo não pôr a mão e falar, eu vou dar uma mão nessa parte. Eles, com o jurídico lá, eles têm como ver isso. Hoje, eu não sei, a Renata de vez em quando constrói aí. Hoje a pessoa junta quantas caçambas numa construção de uma casa ou uma reforma? 10 caçambas? Nessa reforma que eu fiz na minha casa, eu não sei nem a quantidade de caçamba que foi. Se for 10 caçambas, é R$4.000, gente. Tem condições. Eu teria que vender a casa para pagar a caçamba. Então tá bom, mas nós vamos conversar com o Reinaldo, ver se ele tem alguma ideia, Porque o que ele falar também, eu vou falar para os outros. Alguém tem alguma coisa? Eu acho que o que vocês falaram aí, eu vou falar com o prefeito amanhã, que a gente vá até a prefeitura, ele vem até a Câmara aqui, para a gente falarmos tudo junto, cada um faz a tua esclarecimento, entendeu? Ver a disponibilidade dele. Para a gente falar isso aí. Isso aí tudo foi ocasionado devido a uma denúncia, que gerou uma multa absurda pela CETESB, E isso aí já vem vindo desde quando era no campo da aviação, perto da propriedade de vocês, que vem vindo isso aí. Foi e agora não teve mais jeito. Eu acho que a de galho realmente deverá sair primeiro, e a de entulho talvez... Não sei como é que está o processo, mas que logo normaliza também, Esperamos que seja assim. Se não, às vezes as pessoas não podem também conversar, você traz uma posição dele na próxima sessão, tá, querido? Com certeza. Tá? Na próxima sessão, com certeza. Tá. Eu quero aqui, apesar que você já falou, Patrícia, mas seja rápido, eu quero aqui parabenizar o prefeito
e ao Itamar, e todo o pessoal da educação, que no último dia 25, onde participou da cerimônia de premiação, que foi contemplado nas duas modalidades, o programa Alfabetiza Juntos São Paulo, vocês aí que são os da aula de educação, e foram concedidos 2 títulos de premiação para o município de Palestina. Um para o município, para as escolas vencedoras do prêmio Excelência Educacional, tendo reconhecido 1.171 escolas municipais de 442 cidades, e outros para 100 municípios que obtiveram melhores resultados na avaliação e influência leitora. Palestina foi contemplada nas 2 premiações, além de ter tido o selo ouro agora do governo do Estado. E essas conquistas são fruto do esforço coletivo de toda a rede de educação e do prefeito. Então, somente 72 cidades que receberam as 2 premiações, e nós estivemos no meio, você entendeu? Fomos contemplados com a premiação do governo do Estado. Ninguém falou mais nada? Encerra a sessão, boa noite a todos. Encerrou? Eu só peço um segundinho para vocês. Não, só um segundinho só. O Calzinho lá do esporte,